Fala pessoal, Mário Pisani aqui na área hoje nesse Morning Call, dia 21 de dezembro, quinta-feira, estamos aí na reta final, hein? Amanhã vai ser aí o último dia desse Morning Call do ano de 2023, tá? Depois a gente retorna ali na primeira semana de dezembro, pessoal, e depois algumas notícias pontuais que a gente pode estar colocando aí para vocês. Mas veja só, pessoal, olha que interessante, né? O mercado acabou trazendo uma movimentação de correção técnica e realização. As bolsas estavam subindo forte até todo esse movimento dos últimos dias, mas agora as bolsas de Nova York acabaram renovando aí suas mínimas sucessivamente aí nos últimos 30 minutos do pregão de ontem, tomando um fôlego depois aí de alguns índices terem batido o topo histórico, como é o caso do Dow Jones e também do Nasdaq. Além disso, o S&P também veio numa correção dentro do mercado, né? E isso tudo veio depois de um embalo, principalmente com alguns comentários de analistas do mercado e diretores de investimentos de grandes empresas, dizendo que os valuations estão esticados. Então, o mercado está tomando um fôlego. E é muito, e abre aspas, tá? A gente viu também o diretor de investimentos da New Edge Health falando que é muito assustador quando todas as pessoas ficam do mesmo lado do barco e o mercado está muito sobrecomprado. E depois dessas falas no período da tarde, o mercado veio em realização, né? Com temor, olha, será que os grandes investidores e os grandes fundos, instituições vão realizar? Se eles vão realizar, vamos sair. E aí a porta é pequena e por isso o mercado acabou caindo, né? O S&P caiu 0,88%, o S&P não, o Dow Jones caiu 0,88%, o S&P caiu 1,2% e o Nasdaq também caiu por volta de 1,2%. E isso acabou contaminando também o índice Bovespa, que também acabou fechando numa queda de 0,86%. E o dólar também acabou subindo dentro do mercado brasileiro, né? Então a gente viu o dólar subindo nesse dia de correção. E os dados em si, tá, pessoal, que tivemos de notícias, a gente teve vendas de moradias usadas e confiança do consumidor nos Estados Unidos. Esses dados, tá, eles acabaram ficando mais fortes do que o previsto, o que poderia dizer lá que o Fed pode achar um argumento para não cortar os juros tão rápido, né? Então, com isso, a situação deu uma diferença para o câmbio, o DXY subiu 0,2% e o nosso dólar aqui no Brasil, ele também subiu, tá? E aí, no caso do dólar à vista, ele fechou numa alta de 0,99%, cotado a 4,90. Eu vou passar o gráfico, você vai ver, ele fica lá naquele range, né? 4,85, 4,90, 4,85, 4,90, e não sai daí o dólar já há um tempo. Além disso, tá, pessoal, a gente tem algumas notícias que vêm ali do governo, né? O governo vai propor corte em despesa de ministérios para contornar a desidratação do PAC. A equipe passa um pente fino no orçamento dos ministérios para encontrar aí cerca de 11,2 bilhões que podem ser transferidos para as obras do PAC. Então, isso é uma notícia que está lá vinda do projeto do orçamento de 2024. Isso também pode afetar aquela questão do lado fiscal. E lembrando, né, o Congresso ele corre ali para aprovação ali das BETs, então agora está para aprovar na Câmara dos Deputados, e isso é uma prioridade lá para eles, para poder compor não só ali todos os déficits do governo, assim como também faz parte aí de toda a reforma tributária que a gente está vendo no mercado brasileiro, ok? A gente teve também notícias que veio da IPEA, né, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ela prevê que o crescimento do Brasil para esse ano de 2023 fique em torno de 3,2% e 2024 em torno de 2%. Essa notícia, tá? Ela não é uma notícia ruim. Esse crescimento esperado para 2023 está ligado a uma melhora no consumo das famílias e também as exportações.
a previsão de desaceleração do crescimento prevista para 2024 é explicada pela queda esperada do valor adicionado da agropecuária, que deve cair 3,2% na comparação, penalizada aí por fatores climáticos, tá? Além dessas notícias aqui para o mercado brasileiro, a gente teve também notícias para o mercado lá fora. E no dia de ontem, estava sendo esperada a inflação do Reino Unido. E a inflação por lá subiu 3,9% em 12 meses, e ela ficou abaixo da estimativa do mercado, que estava ali por volta de 4%. Lembrando que o índice ele marca uma desaceleração em relação à mesma comparação de outubro, que foi de 4,6%. Então, o CPI britânico ele recuou 0,2% em novembro, inferior à projeção que era de 0,1%, e o núcleo caiu 0,3% em novembro, mas ainda o núcleo está na faixa dos 5%. Mas essa notícia foi positiva e fez com que Londres subisse 1% no pregão de ontem, né? Então, uma notícia positiva ali para a Europa, que vai corroborando ali para aquelas quedas da inflação que a gente está vendo na zona do euro e agora também na Europa. Saiu também o índice de inflação ao produtor na Alemanha e ele caiu 7,9% em novembro, né? Então, o PPI da Alemanha registrou uma queda anual de 7,9%, segundo os dados divulgados no pregão de ontem. No mês passado, a queda havia sido bem maior, tinha sido de 11%. E na comparação mensal, a inflação ao produtor do país recuou 0,5% em novembro, também mostrando melhoras ali, tá, pessoal, com relação aos índices de inflação por lá. E nós tivemos também nos Estados Unidos um Fed Boy falando para o mercado, né, Patrick Harker, que disse que o trabalho com a inflação ainda não acabou, mas está na direção certa. Mas ainda é preciso seguir com os juros no nível aonde eles estão para que a inflação possa aparecer um pouco mais rápida ali, convergindo para sua meta. E ele diz que os Estados Unidos não pretende cortar taxas de juros por agora. Ou seja, isso tudo que o mercado está especulando pode vir com um banho de água fria e aí o mercado pode acabar caindo mais forte, sem sombra de dúvida, tá, pessoal? E saíram também algumas notícias de índice de inflação, de índice de confiança ao consumidor, e ele ainda está abaixo, né, do esperado, não só para a Europa, como nos Estados Unidos também, não mostra ali, tá, números excepcionais. E agora aqui, pessoal, falando um pouquinho do índice Bovespa, para quem está acompanhando os mercados, vamos compartilhar a tela aqui junto com vocês. O índice Bovespa ele ainda tem uma movimentação para o lado positivo. Você vê que a média móvel de 20 ela está basicamente longe dos preços, então isso tem aquela indicação que o mercado pode vir trazer aqui os preços até a média, mas ainda seguimos naqueles alvos. Então, nada muda, tá, pessoal? O mercado ainda continua basicamente na mesma do que a gente passou para vocês ali no pregão de ontem. O Carrefour, que conseguiu um rompimento da resistência, bateu aqui quarto alvo de FIBO. Pode até continuar esse movimento. JBSS também subiu dentro do mercado, teve notícias ligadas à empresa. A gente viu aqui o rompimento dessa resistência, bateu o quarto alvo de Fibonacci. JBSS significa que ela ainda pode subir um pouco mais. EQTL também chamou a nossa atenção dentro do mercado brasileiro porque ela rompeu a resistência no pregão de ontem. Então, agora ela tem alvo ali para 36,49. A Soma 3, ela também chama atenção porque ela está aqui fazendo um pivô de afastamento inferior. E se romper esse pivô de afastamento inferior, igual o OBV já fez no pregão de ontem, veja que ele rompeu, ó, tá? A Soma 3 tem alvo ali na média móvel de 200 períodos. Sabesp, que também está no nosso radar, por conta aí das notícias envolvidas dentro da Sabesp, ela bateu no quarto alvo, carregar pela média móvel de 20 períodos. A Taesa também chama atenção aqui para um contexto positivo, tá? Ela rompeu essa resistência, o OBV ainda está divergente, mas ela tem alvo ali para 38 aproximadamente. As ações da Vale, elas continuam ali de uma maneira agora um pouquinho mais neutra, né? Como vocês podem ver pelo gráfico. Mas vamos ver se a Vale traz uma esperança aí mais positiva ainda, se não perder esse suporte, tá, pessoal?
Tudo vai depender da questão ali do minério de ferro, mas o minério de ferro, nesse momento, está meio travado dentro do mercado lá fora, na China. A gente tem também a CSNA3, que depois da puxada que ela deu, ela ainda continua forte aqui, CSN, tem alvo para 19,82. Semin também chama atenção para aquela continuação, apesar da realização no pregão de ontem, ela ainda tem alvo para 8,30 nesse movimento, só se fizer um pivô de baixa, que ainda é cedo para falar. Para construir um pivô de baixa precisa de pelo menos uns 10 dias, tá, pessoal? Então é cedo para falar na reversão, né? A não ser que o mercado quebrar aqui, despencar em 5 dias e cair todo esse movimento. Mas o que eu acho difícil, a não ser que aconteça um evento muito exógeno na economia. Mas por movimentos aí do que a gente está vendo, muito difícil isso acontecer. A Multi, ela também chama a nossa atenção pelo contexto aqui da continuação positiva. Ela tem alvo ali para 30,50. E se você pegar a IGTI 11, também chama a atenção de uma movimentação ainda mais positiva. Então, dá para dizer que o pregão de ontem foi um halt na média móvel de 9. E agora pode ser que ela volte aqui para a tendência mais positiva, voltando a subir novamente no caso aí das ações da IGTI. Seguindo também, pessoal, nós temos as ações da BBSE3, que também chamam a nossa atenção de alta dentro do mercado brasileiro, né? Então agora está para alvo ali na casa dos 34,50 aproximadamente. Uzi Minas também chama atenção na continuação, ela ainda não fez um pivô de baixa. O Itaú também ainda está forte aí para o mercado brasileiro, tá? Então, para quem está acompanhando o Itaú, ele, por mais que veio em realização, ó, ele está forte, tá? Então, pode muito bem voltar a subir, ainda é cedo para falar em reversão. O candle dele é uma estrela cadente? É. Aqui pode ser um enforcado? Sim. Mas ela ainda não perdeu nem a média móvel. Então, pessoal, não tenta acertar o fiofó da mosca. Só se ela fizer um pivô de baixa, entende? Então, enquanto não fizer um pivô de baixa, ela está forte para o lado positivo, principalmente acompanhado pela média móvel de 20, tá? E isso serve para o BBAS também. O BBAS que também tem esse contexto, tá? Inclusive, o último evento de grande porte do gráfico foi o rompimento de um power. E o Bradesco, que também, numa movimentação aí um pouco mais acelerada para um lado mais positivo, com alvo ali na casa dos 18 e 12. Fleury também é uma das que chamou nossa atenção dentro do mercado, então ela tem alvo ali para casa dos 20,09. A Ultrapar, ela também foi uma das que chamou nossa atenção dentro do mercado. Ela tem alvo para 27,21. CPFE3 também chamando a nossa atenção dentro do mercado brasileiro, tem alvo ali para R$ 40,16. Nós temos a Cirela, que também chama a nossa atenção aqui no mercado brasileiro. Ela tem alvo para 26,39. BPAC também é uma das que chama atenção aqui no mercado brasileiro. Tem alvo ali para 38,93. A Eletrobras, que também está forte aqui, tá, pessoal, dentro do mercado brasileiro, ainda com alvo também ainda não fez pivô de baixa, ok? A Rente, né, que a gente viu, a Rente, ela teve um rompimento e, pô, ela não está agora dando aquela sequência. Ela rompeu esse power, ó, bateu o primeiro alvo de fibra, está fazendo pullback. Pode fazer pullback até a 20. Se ultrapassar a 20, aí é porque a tendência dela aí acabou, tá? A 3R Petróleo também é uma que chama atenção agora, só que de baixa, né? Eu tinha marcado esse suporte, ela já tinha atingido o terceiro alvo de Fibonacci. Se perder, eu vou projetar esse novo movimento para baixo, e aí tem alvo ali para casa dos 24 e 26 aproximadamente. Petrobras, tá, pessoal? A Petrobras ainda continua segurando forte, Petrobras, impressionante, né? O movimento aqui da Petrobras tem alvo, 37,88, mas ela está naquela lateralização. E a Prio, para quem está acompanhando as ações da Prio, né, deve estar também meio confuso o que está acontecendo aqui na Prio, mas a Prio ela está lateral nesse momento, eu fiz questão de botar ela aqui para poder comparar Prio, Petrobras e 3R Petróleo, beleza? Bom, pessoal, o mercado, né, tá mais forte até do que a gente poderia até esperar dentro da sua movimentação. O índice futuro em movimentos assim do pregão do dia de ontem, tá? Você vê, ó, ele até chegou a montar um pivô de baixa aqui nessa situação, mas com um rompimento tardio ali de quarta barra. Ele até bateria o primeiro alvo de Fibo. Depois lançou uma movimentação forte para cima,
acabou não fazendo um pivô de alta, mas fez depois aqui um pivô de baixa. E aí esse pivô caracterizado, por exemplo, um pré-rompimento. Bateu até segundo o alvo de Fibonacci, né? Mas a gente tem evitado esse tipo de trade, mas só para terem uma noção, principalmente quem estiver acompanhando a gente aqui no Morning Call, alunos, que eu discuti isso essa semana do pivô de pré-rompimento, ele enquadraria, tá? E depois você vê o mercado aqui lateralizando na parte da tarde, mais aí um tradeaço saindo a partir desse rompimento, que seria esse pivô de baixa alinhado com a média móvel de 20 no pós-rompimento da 200. Só o horário que pega, né? Ele foi aí aquele pivô que pegou para o horário ali depois das 4 da tarde, que foi aí por conta aí de notícias, né, que como eu passei ali para vocês, que veio do mercado americano, pessoal dizendo que o mercado americano está muito caro, e aí o mercado acabou caindo no geral. Não foi uma queda específica, tá? Apenas do mercado brasileiro, né? Esse movimento ele veio representado principalmente lá no mercado americano. Se vocês olharem aqui, ó, botando 5 minutos, tá vendo? Foi no período da tarde que ele despencou depois que a notícia saiu na Bloomberg, ok? E seguindo aqui, nós temos o dólar hoje. O dólar foi forte, tá? O dólar de manhã, o pessoal até estava comemorando, porque o dólar de manhã fez um pivô certinho ali do VWAP, né? Então fez esse pivô certinho na VWAP, deu certinho um trade na manhã dessa quarta-feira, ok? Tradeaço, inclusive, né? E depois ele fez um pivô de alta, em alternância aqui, ó, na VWAP, que também, com alternância, também teria contexto, tá? Então, 2 pivôs do dia de hoje do dólar. E aí, se a gente coloca para os 5 minutos, o dólar depois deixou um outro pivô aqui, só que esse pivô, ele não tinha máxima e mínima, veja só. E aí você se livra daqui do stop. E quando ele faz máxima e mínima, que já é aqui, máxima e mínima menor, que é o que eu sempre estou ensinando para o pessoal do Projetos 10%, aí ele lançou um pivôzaço, tá? Então esse pivôzaço foi simplesmente sensacional, ok? E se você colocar ele aqui, ó, tá? Então você vê, ó, de maneira clássica dentro do dólar, o dólar foi simplesmente fantástico. Aqui ainda não tinha o pivô clássico. Quando ele fez o pivô clássico, estava aqui, ó. Era um afastamento inferior. Fez o afastamento inferior, lançou uma movimentação aqui semelhante a um power breakout, ó. Fez aqui o pullback na média, deixou 2 gifts, uma barra verde, 2 rompeu na terceira. Rompimento de terceira barra, depois aqui do pullback no pós-rompimento da 200, em forma de power breakout, né, que seria o melhor rompimento de zona de armadilha. E foi a movimentação do dólar, né? Então, simplesmente fantástica a movimentação do dólar do pregão de ontem, ok? E agora, pessoal, acompanhar o pregão, vamos ver aí, né? O dólar a gente já sabe. O dólar, ele tá aqui, ó, nesse range, né? Então, inclusive, ó, aqui agora até me abriu um alerta. Se isso aqui for uma ilha de reversão, a gente está ferrado dentro do mercado brasileiro, hein? Mas vamos torcer para que não, né? Porque aqui tem um gap, ó. E se formar um gap para cima, isso aqui é uma ilha de reversão. Aí a situação é braba dentro do mercado. Mas por enquanto, pessoal, ó, a gente está nesse range. Está difícil romper esse range, né? Agora, esse range, como tem os contratos novos, né? É 4,97 e 4,85. É o range do dólar nesse momento, tá? Não tem muito o que ficar pensando aí. É o que eu comentei no Morning Call de ontem. Se ele faz um pivô aqui no fundo para cima, você compra. Se ele fizer um pivô aqui no topo para baixo, você vende, tá? Por causa da situação que ele está ali. Já o índice futuro, tá, pessoal, nessa movimentação, então era esperado, né, uma correção, só que você vê que a correção é pequena, tá? Então, se essa correção é pequena, ainda pode ter muito mais correção aí dele. Deixa a retração de Fibo, tá? Para vocês visualizarem em qual momento ela pode voltar a subir, beleza? Bom, eu vou colocar agora o meu amigo Gabriel para ele terminar aí esse Morning Call de hoje. Valeu, pessoal! Grande abraço para vocês e até amanhã.
The world is your stage. Take the first step to change. Lead with vision and innovation. Perfect your strategy and make your goals reality. Así que valga. Get in the game. Make it count. Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Morning Call diário aqui da For Traders. Rapaziada, a gente vai dar uma olhada bem rápida, tá? No preço do Bitcoin, porque atualizações mesmo nos últimos dias a gente não tá tendo, né? Estão bem na realidade paradas, mas a gente tá tendo uma movimentação até que interessante, tá? Então, galera, vamos lá para dar uma olhada aqui na parte do BTC em região de zonas, tá? Porque isso aqui, galera, tá bem interessante, tá? A gente tá com uma zona muito concentrada, tá? Cada vez mais nos 45 mil dólares, em que a galera tá perdendo um pouquinho a mão na ponta da venda, tá? Então, mais uma vez aí, é uma galera que tá apostando, tá? De forma pesada no preço, né? A gente tem um aumento de liquidez aqui na região dos 43.900 a 44 mil dólares, o que pode acabar angariando em um movimento um pouco mais acelerado se a gente começar a atingir essa região, tá? Então, o que eu quero dizer com o movimento um pouco mais forte, né? Então a gente tem aí o primeiro movimento rompendo, né, a região dos 43 a 44 mil dólares, né? Então puxando, né, a região de stops dos vendidos, o que pode fazer e que vai fazer com que a gente tenha mais combustível, tá, para o movimento continuar subindo. Atingindo essa região dos 43, 44 mil dólares, existe uma boa chance da gente retornar para a região dos 45, né? Que é uma região densa já, tá, de volume e que previamente a gente já tem comentado nos morning calls passados, tá, galera? Que é essa região aqui, ó, tá bom? O negócio é, se a gente bater essa região, galera, esse movimento que em tese iniciou nos 44 vai puxar para os 45 e provavelmente vai puxar para os 46, né? Porque é o que eu falei, né? Querendo ou não, você acaba acionando stops das posições vendedoras, que são stops compradores, né, e acaba puxando o preço ainda mais para cima, né, podendo chegar inclusive até a região dos 47 mil dólares, tá? Como previamente comentado com vocês, né, a gente tem uma região mais densa no Bitcoin, tá? Aqui na região dos... Peraí, deixa eu botar aqui o gráfico certinho, esse é o gráfico antigo. Aqui, ó. A região dos 46 mil dólares, né, a 48 mil dólares, a gente já tinha previamente comentado com vocês que era uma região densa de volume, tá? Tem que ficar atento em relação a isso, tá? Pelo amor de Deus, tá? Tomem cuidado com essa região aqui, tá? É uma região muito densa. Para a gente passar dessa região dos 46 mil dólares, vai precisar de muita força, tá, galera? Que no momento a gente não possui, tá? Então... Por isso que eu estou olhando até o gráfico de 1 hora aqui nos dias, né? Porque essas regiões de liquidez aqui, como eu já comentei com vocês previamente, são as regiões que estão agora fazendo a deriva de preço, tá? Então, primeiro, região de 43, 44 para ficar ligado, a região de 45 mil para ficar ligado, e se a gente chegar na região de 45, bem provável que a gente suba até 46, 47 mil, tá? Exatamente por conta dessa puxada de liquidez, beleza? Pro Ethereum, né, não tem na realidade também uma grande mudança, né? O Ethereum ele tá com uma movimentação muito parecida com o Bitcoin, tá? Uma movimentação bem lateralizada, né? Bem também, né, em deriva. No gráfico de 1 hora, as zonas de liquidez elas começam a ficar um pouco mais concentradas também, tá? Que nem no Bitcoin, ó. Atualmente a gente tem uma região não tão densa, né, que nem a do Bitcoin. A região está muito mais densa na ponta da compra do que na ponta da venda, né? Então a situação do Ethereum, por mais que de movimento esteja parecido, em região de liquidez não está tanta, tá? A gente tem uma maior concentração de liquidez na região dos 2.100, tá? Até 2.047 dólares, né? A gente pode puxar até para 2 mil dólares, que tem uma região boa aqui embaixo.
E na ponta da venda, a gente tem uma região aqui nos 2.300 dólares, tá? Dos vendidos. E uma região mais concentradinha aqui na região dos 2.500 dólares aqui em cima, tá? Ele tá bem no limbo, né? A região de preço mesmo, ele tá bem no meio. Eu não acredito que a gente tenha uma movimentação muito pesada agora no final do ano, tá, galera? Até porque chega final de ano, normalmente a gente tem essa perda, não de volume, de volume, né? Um pouco do interesse de negociação. Até porque a galera também tá nas festas, né? O mercado perde uma base de volume agora no final do ano e volta depois da primeira semana, tá? Mas, pelo fato de ser um mercado também bem volátil, eu também não descartaria o movimento de ter um movimento mais escroto aí, tá? Só um momento de notícia de final de ano, tá, galera? Que a SEC, tá, ele já deu um ticker para o ETF da BlackRock, tá? E eles também fizeram algumas modificações no pedido, tá? Então a SEC a BlackRock anunciou, né, que fez algumas mudanças significativas no pedido, que inclusive entrando na mesma tendência dos seus concorrentes, que são a ARK Investment, a Wisdom Tree, né, que é na parte de liquidação do ETF, tá? Que agora eles podem efetivamente executar os ETFs de Bitcoin liquidando diretamente em dinheiro, tá? Então não precisando passar por uma stablecoin primeira, alguma coisa do tipo que antes era feita, tá? Então, galera, a nossa expectativa, pelo menos da ForTraders, ainda continua para março da aprovação dos ETFs, tá? Achamos pouco provável que seja aprovado os ETFs já de início na primeira semana de janeiro, como estava sendo feito, tá? Então, galera, tomem cuidado em relação a isso, tá? Provavelmente, ano de 2024 vai ter uma euforia muito grande, então cuidado, tá bom? No mais, galera, boas festas para vocês, tá bom? Natal é quando? Segunda-feira, né? Então não vou ver mais vocês aí até o Natal, mas boas festas para vocês, tá, galera? A gente se vê aí no próximo Morning Call aqui com a presença da ForTraders, galera. Tamo junto, um forte abraço, grande beijo do Nax, valeu e tchau, tchau. The world is your stage. Take the first step to change. Lead with vision and innovation. Perfect your strategy and make your goals reality. Así que vaya. Get in the game. Make it count.